Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite do MedTalks para estar aqui esta manhã falando um pouco sobre lesões no joelho, a causas, sintomas, tratamento e prevenção. Meu nome é João Grangeiro, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Para que a gente possa, na realidade, entender um pouco do funcionamento do joelho, a gente tem que se reportar inicialmente falar sobre um pouquinho a anatomia do joelho. Como vocês veem, o joelho ele é composto por dois ossos longos, o fêmur e a tíbia. Praticamente é uma articulação convexa, diferente da articulação do quadril, em que ela é em forma de soquete, e, portanto, há necessidade, sem dúvida alguma, de que haja um estojo muscular muito bem preparado, muito bem equilibrado, para que esse joelho possa, na realidade, estar funcionando de maneira adequada. Como vocês podem ver, a articulação é composta para dar estabilidade a essa articulação, ela é composta pelos ligamentos, pelo ligamento colateral lateral, pelo ligamento colateral medial e pelos ligamentos intraarticulares, principalmente o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior e os meniscos. E não podemos nos esquecer que na frente do joelho nós temos a patela, o tendão patelar, fazendo o mecanismo extensor do joelho. Ou seja, todo o movimento de flexão e extensão do joelho é feito através dessas estruturas anatômicas e que elas têm que trabalhar de maneira bastante harmônica para que você possa, na realidade, ter a função do joelho mais adequada possível. Os traumas, o trauma direto ou o trauma torsional e o esforço em repetição são os principais mecanismos de lesão da articulação do joelho. E os sintomas, eles variam. Pode ser uma dor variável, uma dor absolutamente incapacitante, até um incômodo no joelho. Você pode notar a presença de edema, você pode ter a sensação, muitas vezes, de instabilidade no joelho e você tem, muitas vezes, também a sensação do bloqueio. Isso muitas vezes pode estar presente nas alterações degenerativas, nas doenças degenerativas do joelho, nas lesões meniscais, ou seja, são situações em que você tem uma variedade de sintomas bastante grande, uns mais objetivos e outros menos objetivos. Com relação às lesões meniscais, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a presença dos meniscos na articulação do joelho é de suma importância para que a gente tenha preservada, sobretudo, a cartilagem do joelho. As lesões elas podem ocorrer tanto no menisco medial quanto no menisco lateral. Essas lesões elas se diferenciam um pouquinho do adulto jovem e do adulto um pouco mais idoso. O adulto mais idoso ele possui as lesões meniscais degenerativas e no atleta mais jovem ela se caracteriza por uma lesão causada por um trauma mais intenso que possa vir de fato a causar uma alteração importante nessa cartilagem e muitas vezes o tratamento passa a ser cirúrgico. As lesões de cartilagem também são lesões absolutamente importantes. Como vocês podem ver, a articulação do joelho ela é coberta por uma quantidade de cartilagem hialina bastante grande e vocês vejam as características da cartilagem saudável. A cartilagem hialina que a gente tem nas articulações, olha a espessura. Isso no adulto jovem chega quase a uma espessura de 20 milímetros. E é claro que com o passar do tempo ou através de traumas repetitivos, essa cartilagem ela pode se deteriorar, ela pode começar a fibrilar, começa a haver uma exposição desse osso subcondral e muitas vezes vem a dor, vem o edema, vem a limitação funcional daquele joelho. As lesões ligamentares, elas são bastante importantes, são lesões importantes que acontecem no joelho. Quando o trauma ele vem nesse sentido, ou seja, ele causa um valgo e uma torção dessa articulação, você pode ter a lesão do ligamento cruzado anterior, que é o ligamento do atleta, que é um ligamento absolutamente importante dentro da nossa articulação. Essa lesão ligamentar ela pode estar associada também, muitas vezes, a ligamentos do canto posterolateral do joelho, pode estar associada a lesões do ligamento colateral medial também do nosso joelho. E quando a gente tem um mecanismo de torção
acompanhado de um varo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o estiramento pode ter também do ligamento cruzado anterior, do ligamento cruzado posterior que tem lá atrás, do ligamento colateral lateral, e dependendo da intensidade da lesão, você pode até vir a ter uma luxação de joelho com comprometimento neurovascular, ou seja, e aí sim você está diante de uma lesão muito grave. A maioria dessas lesões ligamentares, é bom salientar que o tratamento é conservador. As tendinites do joelho também, elas são absolutamente importantes, sobretudo naquelas pessoas que gostam de fazer atividade física e praticam atividade física, né? Geralmente elas estão aqui em torno do tendão patelar, essa é a área mais comprometida de tendinite. Vocês vejam que durante a atividade física esse tendão ele é absolutamente muito sobrecarregado e é sítio também das tendinites, ou seja, das tendinopatias, ou seja, das alterações do tendão. Isso normalmente cursa com dor, com limitação funcional e na grande maioria dos casos também o tratamento vem a ser o tratamento conservador, né? Nós não podemos nos esquecer também das bursites, né? As bursites, para vocês terem uma ideia, as bursas, né? Elas estão presentes em um número bastante acentuado no joelho, ou seja, onde você tem passagem de tendão, aonde você tem, na realidade, algum sítio ligamentar, você pode ter a presença de uma bursa. Então, muitas vezes, você é obrigado a fazer um diagnóstico diferencial, isso é uma bursite ou isso é uma tendinite, e sem dúvida alguma o especialista vai poder ajudar, nesse caso, a afirmar um diagnóstico bastante adequado. Outra entidade também absolutamente comum e frequente, sobretudo naquelas pessoas de mais idade, que já apresentam um pouco de artrose na articulação, né? Aquele joelho degenerativo, já com alterações meniscais degenerativas, já com desgaste de cartilagem, é o famoso cisto de Baker, né? As pessoas chegam e têm uma preocupação muito grande porque começam a notar uma tumoração na região posterior do joelho, a nível da fossa poplítea, e as pessoas muitas vezes chegam ao consultório preocupadas com aquela tumoração, com aquela massa que está aumentando, e isso nada mais é do que o cisto de Baker, que ele é formado junto ao membranáceo aqui posteriormente. Existe um pertuito de comunicação com a articulação, ou seja, toda vez que aumenta a produção de líquido sinovial dentro da articulação do joelho, esse cisto de Baker ele vai aumentar também. Então, o cisto de Baker ele não é absolutamente causa de nada, ele é consequência, muitas vezes, de um problema acontecido dentro da articulação do joelho. É importante ressaltar a importância do tratamento conservador em todas as patologias do joelho, não só nas patologias oriundas do trauma, como a gente viu anteriormente, como daquelas também causadas por esforço repetitivo, né? Então, o primeiro estágio, sem dúvida alguma, é retirar a dor desse paciente, é o repouso, é a fisioterapia, é o uso do gelo, é o uso do TENS, é o uso do ultrassom. Um segundo estágio, você vai buscar já esse paciente sem dor, você vai buscar o reequilíbrio muscular desse paciente, você vai restabelecer todo o arco de movimento que muitas vezes está bastante limitado, bastante diminuído. Você vai devolver a esse paciente um padrão de marcha fisiológico, um padrão de marcha normal. E aí o terceiro estágio dessa reabilitação, que é a reintrodução de novo desse paciente às atividades dele do dia a dia, quer atividades laborais, quer atividades esportivas, ou seja, então todos esses três estágios eles têm que estar sempre na cabeça do paciente e na cabeça do profissional que vai orientar essa recuperação desse paciente. Nós temos ainda dentro do nosso arsenal terapêutico a gente tem a artroscopia, já realizada no nosso meio há muitos anos. É um procedimento minimamente invasivo que o especialista, o cirurgião de joelho, através de 2 furinhos só na articulação, através de 2 portais, ele consegue visualizar o interior dessa articulação e fazer as correções necessárias, quer a nível de cartilagem, quer a nível de menisco, quer a nível de ligamentos, ou seja, é um método que hoje já existe há algum tempo em nosso meio
e ele propicia, sem dúvida alguma, de maneira minimamente invasível, uma boa cirurgia, um bom procedimento e um pronto restabelecimento para esse paciente, devolvendo ele às atividades laborais e atividades esportivas praticamente num tempo bastante curto. E ficamos então com já aquela situação em que nós temos já, como vocês observam aqui, vocês podem ter do slide anterior, já uma alteração a nível da cartilagem bastante importante. A gente já costuma dizer que esse joelho aqui é um joelho artrósico, é um joelho já que cursa já com alterações importantes da cartilagem nos 3 compartimentos do joelho, no compartimento lateral, no compartimento medial e aqui a nível da tróclea do fêmur, né? Então, quando se chega a esse estágio, a gente já esgotado todas as ferramentas terapêuticas que a gente tem, fisioterapia, reequilíbrio muscular, viscosuplementação, ou seja, a gente passa a indicar para esse paciente um tratamento cirúrgico que é a colocação da prótese no joelho. Então essa prótese, que é inicialmente composta de 4 componentes, um componente femoral, um componente tibial, um componente intermediário, onde vai se dar todo o movimento da prótese, e um componente patelar, ele passa a ser, então, uma solução definitiva para aqueles pacientes, normalmente acima dos 65 anos de idade, que querem ter de novo a sua articulação pronta para suas atividades laborais do dia a dia e para a sua atividade esportiva. Com isso, então, nós encerramos aqui. O que eu gostaria de passar para vocês era exatamente isso, noções da patologia do joelho, de como se abordam essas patologias, e fico absolutamente à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado.